Inscreva-se no meu canal, ative o sininho de notificações, curta, comente e compartilhe. Hidroxitriptofano, um precursor da serotonina, que é um importante neurotransmissor que facilita a transmissão dos sinais elétricos entre as células nervosas e que contribui diretamente para o bom humor. Esse é o tema desse podcast da nossa série sobre a serotonina e os efeitos dela no seu humor, na sua qualidade e saúde mental. E eu quero explicar para você especificamente aqui nesse podcast sobre esse poderoso aminoácido, também conhecido como 5-HTP. O hidroxitriptofano, ele é um precursor de serotonina que age no controle do sono, no apetite, no seu humor, e é obviamente considerado o grande responsável por essa sensação de felicidade e bem-estar. Vem comigo que eu quero te ensinar nesta aula em podcast como você pode aumentar e entender melhor a sua vida com a contribuição desse que é o nosso modelo neurobiopsicossocial de saúde. Oi para você que me acompanha, aqui Alex Cavalcante. Falar de precursor do triptofano, da serotonina, é necessário a gente falar um pouco sobre os benefícios do que é o triptofano em si. Como eu já expliquei, nós temos uma substância muito importante para o nosso humor, que é o triptofano, que gera a serotonina, e o seu precursor, o hidroxitriptofano, ele é resumidamente esse aminoácido natural que tem uma ação inclusive muito semelhante ao triptofano, que é o precursor da serotonina. E essa sensação de bem-estar que você sente agora ao ouvir esse podcast, a acompanhar os nossos conteúdos, você que inclusive é membro lá da nossa plataforma coletânea, tem tantas coisas gostosas de bem-estar, tudo isso é gerado por esse neurotransmissor, em grande parte por esse neurotransmissor que é, na sua essência, natural. E é dele que nós queremos falar. Mas, como eu disse, falar do triptofano é falar também dos conceitos, dos benefícios do triptofano. Eu poderia trazer para você, por exemplo, a melhora do sono, os aspectos de estresse reduzido. O triptofano ele ajuda a combater depressão. O triptofano controla a ansiedade, melhora o humor. Ele diminui a sensação de cansaço, aumenta o tempo de saciedade. O sujeito se vê saciado nas suas questões não só psicológicas, como fisiológicas também, auxiliando inclusive no controle de peso. E é por isso que o precursor do triptofano, ou seja, para se transformar em serotonina, esse triptofano, esse aminoácido, tem precursores que na sua composição, na sua hidrólise, e quando nós estamos falando de uma reação química, nós temos enzimas necessárias para esse metabolismo. Eu tenho falado constantemente, dado algumas aulas acerca da serotonina especificamente, mas quando eu escolhi trazer aqui hoje para vocês o 5-HTP, foi exatamente por ele ter esse poder inibidor natural, inclusive da ansiedade, e a ideia que nós entendemos hoje como um aminoácido essencial. Se você me perguntar hoje, Alex, o que é que o triptofano ele faz no organismo? O triptofano ele é um aminoácido essencial que é utilizado pelo cérebro juntamente com a vitamina B3, tá? A niacina e o magnésio, especialmente a vitamina B3 e o magnésio. Isso tudo para produzir a serotonina que você precisa para a regulação do seu humor. Ele é um neurotransmissor importante, precisa se produzir o triptofano ou manipular o triptofano para que você possa. Eu sou sempre a favor da nutracêutica e digo que a alimentação rica em triptofano, o próprio abacate é o grande exemplo de alimentos que eu já falo para você sobre isso. Esses processos bioquímicos, eles precisam acontecer com regulação. E isso acontece quando nós temos as doses para que o nosso neurônio capture e faça uma ponte sináptica, né? Naquela fenda que é chamada de fenda sináptica do neurônio, para que tenhamos cada vez mais um equilíbrio nos parâmetros emocionais do humor, inclusive do sono. O triptofano ele também é convertido em melatonina, que é inclusive uma condição para que você atinja ondas de sono, por exemplo, REM,
rápido movimento dos olhos e delta. E já que eu falei de melatonina, eu vou falar um pouquinho para você sobre a diferença entre o triptofano e a melatonina. Você já deve ter escutado falar dela, melatonina para dormir e tudo mais. Mas na verdade o precursor da melatonina é o triptofano. Para que haja a melatonina é necessário o triptofano. E é por isso que pessoas com baixos índices de triptofano têm insônia, né? Eles entram em privação do sono, ou seja, o corpo precisa do triptofano para converter esse aminoácido em serotonina. Então, necessariamente, o precursor da melatonina é o triptofano e o corpo converte o aminoácido triptofano em serotonina. Então, esse padrão de serotonina que você conhece apenas como felicidade precisa ser associado também no conceito de que o cérebro induz ao sono quando você tem a serotonina em abundância, ou pelo menos a serotonina em tons, né? Ela precisa estar presente ali. E aí é por isso que a presença da serotonina é usada para produzir o hormônio da melatonina equivalente ao sono. Uma outra pergunta muito clássica é como que o triptofano se transforma em serotonina. A serotonina, o neurotransmissor, lá no sistema nervoso central, acontece uma mudança, um sofrimento, onde o triptofano sofre uma palavrinha chamada hidroxilação, que é por causa da enzima do triptofano hidroxilase, é o que se é. E aí origina-se o 5-HTP, que é o 5-hidroxitriptofano. Então o hidroxitriptofano, por sua vez, ele sofre o que a gente chama de descarboxilação. E aí é por essa atuação da enzima L do aminoácido que dá origem à serotonina. Se você conseguir compreender, que bom, entendeu e tem uma fluência para compreender os processos metabólicos, os processos de hidrólise, né, do neurotransmissor, do aminoácido, mas é possível também que você fique com esse processo maravilhoso do cérebro de fazer essa transformação no nosso sistema nervoso central. Eu não quero me ater aqui ao magnésio, mas procure depois os nossos conteúdos acerca do magnésio. Existem vários tipos de magnésio. O nosso solo é fraco em magnésio, nossos alimentos contêm níveis baixíssimos de magnésio e ele é super necessário, como eu falei, para o processo ali de ser, como são precursores da serotonina, que é o grande troféu que nós estamos falando aqui. O magnésio ele precisa compor, então suplementar é fundamental. Tenho dito isso, inclusive todos os elementos que eu estou trazendo aqui, o triptofano, o 5-HTP, o próprio aminoácido de serotonina, todos eles podem ser suplementados através dos precursores, né? Você faz ingestão de taurina, o triptofano, você faz ingestão de magnésio, e isso tudo vai fortalecer o magnésio em especial, ossos, músculos, e é uma forma muito mais fácil de ser absorvida. E é por isso que onde a maioria do magnésio no corpo fica armazenado são ossos e músculos. Lembrando que você precisa consultar seu médico para ver os níveis de serotonina, para saber o nível de serotonina. Nós estamos falando aqui tudo ao redor da serotonina, que por sua vez ali um pé atrás, ou seja, um andar atrás, ela precisa do precursor do triptofano, que também necessita do 5-HTP. E esse é o caminho que você precisa fazer. Logo, precisa saber os níveis de serotonina. Então, seu médico vai lhe pedir um exame de sangue e vai determinar se o seu organismo precisa de outros nutrientes, inclusive. Mas cuidado com a síndrome serotoninérgica. Ocorre quando tem um aumento muito drástico desse hormônio. Por isso que não é sair suplementando como se fosse uma automedicação, autodiagnóstico. Não é por aí. Tem que entender seus níveis de humor, se você está sentindo que tem uma baixa de humor, se você sente que o seu sono está prejudicado, se você consegue perceber uma sensação de felicidade dentro de você que perdura, está tudo certo. Mas se não tem uma regularidade de alguns sintomas que eu citei para você aqui no início desse podcast, aí sugere-se que você precisa perceber um pouco desse suplemento que vai ser, repito, acompanhado por médico. Eu vou repetir para você
a melhora do sono, redução do estresse. A ideia de ter um triptofano vai diminuir a sensação de cansaço. Logo, se você tem problemas de humor, cansaço excessivo, tem um problema sério de peso, ou de repente enfrenta ou atravessa episódios depressivos, ou algum tipo de ansiedade generalizada, estresse e insônia, provavelmente você tem baixos índices de serotonina, por sua vez, baixos índices de triptofano. Esse foi o nosso podcast especial sobre o triptofano e o seu precursor, que é o 5-HTP, conhecido, e foi em resposta a algumas pacientes que me perguntaram acerca desses suplementos, se eram possíveis e necessários. Então é bom entender que o hidroxitriptofano, ele é um aminoácido importante e ele é naturalmente produzido pelo nosso corpo. Só que pela alimentação, pelos aspectos biopsicossociais, o que a gente pensa, com quem a gente se relaciona e principalmente o que a gente ingere em termos de alimentação, fazem com que diminuam esses índices, né? Então talvez é possível que você tenha uma necessidade de fazer alguma suplementação de hidroxitriptofano, 5-HTP. E aí a serotonina, claro, vai ser produzida, entendendo que ele é um precursor. Eu espero que tenha ficado claro. É um tempo para você ouvir aqui e entender também os cuidados disso. Altas doses aí de 5-HTP pode gerar um problema. Vai náuseas, vai vômito, vai ter pesadelo, vai diminuir impulso sexual, você vai ter dor no estômago. E aí, com certeza, a serotonina ela vai começando a diminuir os níveis de inibidor do comportamento sexual. Então, fique atento a isso e cuide-se, que é o mais importante, de dentro para fora. Eu sou o Alex Cavalcante, trazendo para você conhecimento, conteúdo da minha forma, do meu jeito, para ajudar você a chegar lá. Vamos em frente, juntos, somos mais, paz e bem onde você estiver. A gente se vê. Acredite, sempre haverá tempo para reviver uma nova história. Mais conhecimento, mais